Eu particularmente estou bem animado com este vídeo número 5 aqui no canal, onde eu estou contando desde o início a minha vinda para o Brasil, como eu veio com R$ 2.000, quase fiquei na rua, né, como consegui os primeiros trabalhos aqui, como comecei a ganhar dinheiro. Então hoje é vídeo 5 e por que eu estou animado? Porque nos vídeos anteriores eu falei que eu estava com pensamentos para voltar para a Rússia. E neste vídeo, as histórias que eu vou contar, parece que começaram a aparecer oportunidades e começou aquela reviravolta que eu falei, eu acho que agora as coisas vão mudar, né? Financeiro vai melhorar e aí vou conseguir ficar mais tempo no Brasil. Vamos continuar. Se você assistiu o vídeo anterior, então eu já vou continuar a história, mas se você não viu, vou dar uma breve ênfase. Então eu falei que eu abri uma assistência focada nos iPhones para trocar tela e bateria, né? Comecei a fazer network com alguns russos que ainda não estava dando resultado. Comecei a falar com algumas pessoas no Instagram que são modelos, que têm mais seguidores, que eu poderia divulgar meu trabalho. E aí já morava lá num kitnet. E aí chegou uma hora que dinheiro apertou. Por quê? Porque eu investi em algumas peças lá dos iPhones, baterias e também gastei, dei uma saída lá, gastei num café. Tipo, começou, fiquei um pouco mais descontrolado com questão financeira. E aí no mês apertou, eu falei, se eu pagar aluguel, que era na época eu acho que 1.200 ou 1.400, eu ficaria com R$ 500. E aí eu fiquei com bastante medo. Só que aí que aconteceu uma história que mudou assim as coisas no Brasil. Foi o seguinte, como eu falei, eu estava abordando várias pessoas, né, pessoas que têm 20 mil seguidores ou mais, para fazer sessão de fotos. E aí tinha uma moça que eu tinha, eu acho que uns 17 anos, que eu tinha 20 mil seguidores. Eu mandei mensagem para ela porque eu vi que ela fazia uns trabalhos, tem um mosquito aqui voando. Eu vi que ela fazia uns trabalhos e falei, se ela topa fazer, ou eu vou ter que pousar porque eu vou ter que matar esse mosquito. Mas voltando à história. Como eu falei, eu entrava em contato no Instagram com algumas pessoas, né, que tinham mais de 20 mil seguidores e oferecia fotos gratuitamente em troca de divulgação do meu trabalho, né, explicando essa minha situação, que estou começando em São Paulo e tudo mais. E aí tinha uma moça que tinha acho que 17, 18 anos que topou. E aí lembra que eu comentei que pessoas ficavam meio desconfiados, né, de encontrar com um estrangeiro e tudo mais, ainda mais russo, que é importante falar isso, que, né, pelos filmes americanos a gente não tem uma imagem muito boa dos russos. Por isso também eu tinha um pouco dessa dificuldade. Hoje em dia melhorou porque tem mais russos no Brasil, mas antigamente eu percebo também que o russo era uma caixinha de surpresa. E aí essa moça que topou vir, ela veio com a mãe dela. Então nos encontramos num shopping lá, que vimos um local que era bom para elas chegarem e tudo mais, então foi um lugar seguro também. Aí a gente conversou, eles viram que eu era um cara tranquilo e tudo mais. Aí eu tirei fotos dela, né, com o que eu combinei, e também aproveitei para tirar fotos da mãe dela, fazer aquele over delivery, e aí tirei foto das duas, então elas ficaram muito felizes. Terminamos, né, nosso trabalho. Importante, por que eu estou contando com todos esses detalhes? Porque, como eu falei, este vídeo meio que começou uma reviravolta e cada pessoa que eu conheci foi muito importante para que eu ficasse no Brasil. Então, hoje eu falo que as pessoas, né, que a gente vai conhecendo no caminho é muito importante. E pela essa história você vai entender por quê. Aí elas me ofereceram para me levar até o metrô, onde eu contei a minha história, que eu estou começando e tudo mais, e está sendo desafiador. Aí a mãe da filha falou que eu tenho uma outra filha mais velha, que ela é uma atriz e que tem 300 mil seguidores. Ela está abrindo a escola dela de teatro e me deu convite. E aí essa inauguração era daqui uma semana. Ela falou, tá super bem-vindo, se quiser lá produzir algum material, pode ser que ela divulga também o teu trabalho. Eu falei, combinado. Daí no dia eu veio, não consegui falar muito com a filha dela porque ela estava muito ocupada lá na abertura da autoescola. Só que em vez de fazer foto, eu fiz vídeo, que é o meu principal, né, com que eu trabalhava mais. E aí, na época, isso não era comum, mas eu cheguei em casa, editei o vídeo e mandei para ela na hora. E ela nem tinha, eu acho, ninguém contratado para fazer aquela filmagem, né, de inauguração da escola. Quando eu mandei para ela, eu acho que foi no mesmo dia ou no próximo dia,
ela, né, já falou comigo, falou, quem é você? A minha mãe falou que te conheceu, tal, que você tirou foto da minha irmã, vamos conversar e tudo mais. Aí eu veio lá na escola dela, o nome dela é Rai. Eu veio lá na escola para conversar, para ver, né, quais trabalhos que eu posso fazer para teatro dela, só que aquilo, ela tinha muitos seguidores, ela me divulgou muito bem no Instagram dela. No primeiro momento ninguém veio, né, me procurar, mas ela falou também que não tinha muito orçamento para produzir vídeos agora para teatro dela, mas que ela fazia tudo possível para divulgar o meu trabalho porque ela achou incrível. E aí nesse meio termo eu conheci também, ela falou que fala com o meu namorado, que era Gustavo, que ele tinha um hostel, e aí ela me indicou para o Gustavo. E aí naquela época eu falei que eu estava com R$ 2.000 também, porque eu ganhei um dinheiro, aí gastei tudo. E aí fiquei com 2.000, tinha aluguel para pagar e fiquei apertado, porque eu investi nas peças lá de troca de manutenção. Inclusive eu falei para a Rai sobre essa empresa de manutenção, que eu falei que também pôde me ajudar se ela puder divulgar. Ela divulgou também, que ajudou muito, mas no momento também ninguém veio procurar. Mas foi importante essa divulgação também, porque depois pessoas seguiram, né, alguns fecharam. Mas no primeiro momento que eu precisava de dinheiro, ninguém fechou. E aí ela falou, conversa com o Gustavo. Aí eu fui no hostel, marquei com o Gustavo, né, fui no hostel, e aí eu ofereci para ele vários vídeos, porque eles tinham dificuldade lá também para divulgar o hostel, porque ele e mais 3 sócios. Aí eu fiz uma proposta para ele na época de R$ 2.000 ou R$ 2.500, que eu falei, esse dinheiro vai me ajudar pelo menos pagar 2, 3 meses e, né, vai ser bom para mim. Só que ele falou que também está muito apertado e não tem dinheiro agora para investir e tudo mais. Aí eu lembro aquele dia perfeitamente, eu voltei para casa e fiquei assim muito abalado. Eu falei, conheci a Rai, conheci o Gustavo, né, tentei fazer com eles, né, e os dois são empreendedores, né, uma com escola, outro com hostel, que são negócios sólidos, só que tá difícil de conseguir clientes. E aí veio uma brilhante ideia. Eu falei, e se eu fechar parceria com o Gustavo para morar pelo menos 1 ou 2 meses no hostel, em troca de filmagens que eu iria fazer lá para hostel, fazer stories, ser tipo influenciador. E naquela época eu acho que nem era ainda tão comum fazer esse tipo de trabalho. Normalmente pessoa que morava em hostel ou no hostel, não sei, que morava no hostel, morava em hostel, fazia café da manhã e ficava na recepção, mas não tinha pessoas que faziam produção de vídeos. E aí fechamos com ele para eu ficar 2 meses no hostel. No final das contas, eu fui fazer meu trabalho e ele falou, se quiser pode ficar mais. E eu fui continuando ficando mais, né? Eu morava próximo à Paulista, continuava fazendo aqueles serviços de manutenção de iPhones, não pagava aluguel. Também começaram a aparecer alguns serviços de produção audiovisual. Então começaram a aparecer uns trabalhos, eu comecei a guardar dinheiro porque eu fiquei com muito receio para acontecer de novo aquela situação que aconteceu, que eu quase fiquei com, né, dinheiro para pagar aluguel e ficaria com R$ 500 e ficaria muito apertado. Então eu já mudei o mindset e comecei a guardar dinheiro. Morando em hostel, desenvolvendo aquela minha empresa de manutenção de iPhones, né, troca tela e bateria. Lembra eu comentei que eu tinha alguns técnicos, na verdade era 2 ou 3 técnicos que, eu falava, tu tá disponível? Sim, aí eu mandava para ele um cliente, tem que ir lá em Pinheiros, tem que ir lá na metrô Santa Cruz, e aí meio que eu gerenciava isso, porque eu tinha site que recebia os pedidos. E aí um dos técnicos que eu tinha, eu não vou falar o nome dele, ele fazia um trabalho ok, só que depois, com o tempo, eu percebi que ele começou a roubar alguns clientes. Então, ele ia no serviço, deixava o contato pessoal dele e, de vez em quando, fechava outros trabalhos. Aí eu descobri isso. E aí eu fiquei bem chateado, porque eu pagava bem, eu pagava uma percentagem bacana, né, para os técnicos, para eles pegar os clientes que eu dou para eles. E aí, só que ele me apresentou uma outra pessoa, que é Rafael, que ele tinha loja na Paulista também de manutenção de iPhone, só que ele fazia mais serviço, ele fazia troca de tela, bateria, câmera e outros serviços. Por quê? Porque ele tinha espaço físico e tinha várias pessoas que trabalhavam lá, mexiam com notebook e também outras coisas. Aí o Rafael, ele viu, né, o que eu estava fazendo, que era uma coisa diferente, que eu ia até casa da pessoa, e ele falou que ele não consegue fazer isso, mas se eu trazer celular para ele arrumar, que já tinha pessoas que faziam isso, né?
E eu levava o motoboy para ele levar o celular até a loja para arrumar. Só que como aquilo, né, as pessoas não confiam, né, vai levar motoboy, o celular tem dados pessoais e tudo mais, a pessoa preferia que eu iria na casa da pessoa. Mas ele achou legal o modelo de negócio. E como ele entendeu que eu sei de marketing, ele falou, tu não quer repassar os manutenções para mim ou me ajudar a fazer marketing na loja dele, que é também um ponto físico, que é bem legal e que já tinha muitos anos lá. Aí a gente começou a montar essa parceria. Comecei a passar trabalhos para ele, porque nem sempre eu conseguiria ir até os clientes. Então eu falava, se você quer passar na loja na Paulista, que até então eu não tinha loja física, a gente pode fazer lá, que é nosso parceiro, ou se vocês quiserem a gente manda motoboy, né? E aí começamos a alinhar essa parceria com ele que funcionava. Então, como eu delegava, né, o trabalho para ele, captava o cliente e mandava para ele, então eu pagava porcentagem para ele, então já não dava tanto margem de lucro, né, essa empresa. E aí neste meio tempo também um lugar muito importante que fez toda a diferença na minha jornada, que eu continuando morando em hostel, lá em hostel tinha um terraço que eu tirava fotos lá nas festas, então conhecia as pessoas, praticava português, isso foi muito importante. E eu comecei a procurar alguns lugares tipo coworking, para poder ir lá, sentar com o computador e trabalhar. E aí eu encontrei um lugar que chama Google Campus. Existe até hoje esse lugar, fica lá no metrô Brigadeiro, só que agora ficou fechado. Antigamente era aberto ao público e eu iria lá e trabalhava lá, fazia minhas coisas lá. E aí lá eu conheci uma pessoa que foi assim, eu ouvi ele falando de parte de vídeo, que ele iria fechar algum cliente e tudo mais. E aí eu cheguei nele e comecei a conversar, falei, você trabalha com produção audiovisual, muito legal, eu também trabalho com isso, e foi explicar um pouco da minha história, da minha experiência de trabalhar com isso. E ele pegou meu contato e falou que vamos manter o contato, que se precisar de alguma coisa eu vou te chamar. E aí depois ele me chamou para um trabalho, que é gravação de um curso online, que foi também muito importante, porque eu conheci uma influenciadora que também depois me abriu umas portas, que provavelmente eu vou contar no próximo vídeo. Então eu falei que eu conheci o Eric, também paralelo com isso, importante também trazer isso, porque tá vendo, eu tinha assistência técnica, eu tinha esses, né, sessões de fotos que eu fazia para divulgar meu trabalho, então eu comecei a colocar ovos em várias cestas diferentes, porque em cada lugar pingava lá R$1.000, R$500, então para não focar em uma coisa só, para justamente ver onde que as oportunidades vão aparecer. E aí um russo me indicou um brasileiro, que era uma empresa de agricultura, só que ele não me contratou para fazer vídeos para a empresa dele, mas ele me contratou para fazer vídeos para hobby dele, que era o karting. Ele e o filho dele gostavam de correr de kart, participavam de vários campeonatos lá de São Paulo e tudo mais, e aí ele me contratou para fazer esse serviço. Não eram grandes trabalhos em questão financeira, mas foi muito legal de conhecer esse mundo de kart, que depois eu descobri, né, primeiro você tem que correr no karting, para depois entrar em Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, né, e depois você tem possibilidade de virar grande piloto. Então isso é importante. E também, quando eu comecei a morar em hostel, eu comecei, todo dia eu praticava o meu português, porque foi interessante que lá em São Paulo, no hostel, mais ou menos 70% das pessoas que se hospedavam eram brasileiros. Por quê? Porque eles vinham de vários outros estados do Brasil para alguns eventos em São Paulo, para congressos, para rever os amigos e tudo mais, e hostel era o ponto muito bom. E esse hostel também ele tinha um bar, que tinha também socialização. Então, eu acho que morar em hostel por vários meses me ajudou a aprimorar meu português. Foi muito importante. E aí lá do lado do hostel tinha uma escola de dança, que eu falei que eu comecei a dançar na USP lá, dentro de um dos campus lá, que o pessoal estava dando aula, e comecei a fazer aulas na Paulista, que era uma escola bem legal. E aí também praticava, então sempre foi socialização com pessoas e para praticar meu português. E também a timidez, que eu era fechado assim no início, que é sempre trabalhar a minha timidez, que hoje me possibilitou também de fazer canal no YouTube, porque até então eu tinha dificuldade em falar, me expressar, organizar minhas ideias, então ajudou muito. Só que
sempre em cada história tem parte muito boa e tem alguns desafios. E eu estava lá no hostel, estava tudo maravilhoso, até que eu fui furtado lá no hostel. E foi impressionante porque eu saí para uma aula de dança. Quando eu voltei, o pessoa da recepção estava assim, com a cabeça assim, na frente do hostel. Falou: Stani, eu acho que furtaram teu locker. Que foi o seguinte, uma pessoa, depois a gente viu as câmeras, se hospedou, que era um venezuelano que apresentou um documento falso, nem sei qual nacionalidade era essa pessoa, e se hospedou, viu quem estava com computadores, e na época eu tinha um MacBook que eu trouxe da Rússia, e aí quando ele viu que eu não estava no quarto e outra pessoa também tinha MacBook, ele foi lá e rasgou, ele quebrou o locker. E aí ele pegou toda a minha pasta com MacBook, com HDs, com meu passaporte russo. Então assim, o cara deu trabalho porque ele não roubou só o computador, ele roubou todos os meus vídeos, que agora eu vou editar esse vídeo. Eu tinha muito mais vídeos da minha vida no Brasil e agora eu coloco aqui só vídeos que eu coloquei no YouTube no privado, né, e posso inserir aqui. Mas eu tinha muito mais materiais, mas ele roubou 2 HDs e roubou o passaporte, que também foi difícil de recuperar. E aí naquele momento eu lembro, eu fiquei em choque e eu também pensei que chega, pode ser que já deu no Brasil. Tipo, quando eu fiquei resfriado, no outro vídeo eu contei a história, eu fiquei pensando, e nessa vez eu fiquei em choque por, acho que 2 dias eu fiquei tipo andando igual um zumbi, porque minha principal ferramenta de trabalho, meus dados, o cara furtou tudo. Só que depois eu conversei com o Gustavo, que era um dos sócios do hostel, ele falou que eles trocaram seguro e que tinha possibilidade de seguradora reembolsar o dinheiro. E outro MacBook que furtaram do rapaz, ele trabalhava em alguma empresa multinacional e tinha seguro no MacBook dele, então para ele não tinha problema. Ele só precisava do boletim de ocorrência e no meu caso não tinha seguro nenhum. Resumindo a história, depois de 7 meses, depois que isso aconteceu, eu saí do hostel, porque isso aconteceu, eu fiquei mais um mês, mais ou menos, e depois eu me senti meio inseguro, né? Porque isso aconteceu dentro do meu locker, tinha outros equipamentos que o cara roubou só o MacBook, mas eu fiquei meio com receio que isso pode acontecer de novo, que até então não aconteceu nada disso lá, mas aconteceu e o que a gente pode fazer? Aí eu saí do hostel, mas continuamos falando com o Gustavo sobre seguradora. E aí depois de 7 meses eu consegui recuperar o valor do MacBook e também o valor do passaporte, que tinha também um valor para recuperar. Então meio que deu certo. E continuei morando naquela mesma área do lado do hostel. Eu morava tipo 1 quadra do hostel. Porque eu já conhecia aquela região, estava do lado da loja da Paulista, daquele meu amigo Rafael, né, que a gente montou uma parceria. Era do lado do Google Campus. E lá perto da Paulista tudo era perto e era mais seguro. Então aquela região ela é muito importante para mim. Pode ser que um dia até de vez em quando eu viajo para São Paulo e vou gravar lá, mostrar os lugares onde eu morei. Inclusive esse hostel hoje ele já não existe mais, porque alguém comprou terreno lá, vai demolir tudo e vai colocar o prédio. Mas aquele hostel tem muitas histórias. Foi muito importante porque se não fosse aquele hostel, eu não falaria tão bem português, pode ser que nem ficaria tanto tempo no Brasil, não conhecia pessoas incríveis que eu conheci lá, que me inspiraram, vários estrangeiros, vários brasileiros, foi incrível assim. E também tinha aulas de dança lá, escola de dança que era perto também. Foi aprendizado com o furto do MacBook, que eu fiquei pensando que eu acho que foi o ponto para mim, para voltar, mas consegui processar isso. Então foi vários aprendizados e nos próximos vídeos vou continuar essa história porque financeiramente eu consegui guardar um dinheiro, só que quando furtaram o MacBook eu fiquei ainda 7 meses, né, esperando, né, eu nem sabia se vai voltar aquele dinheiro e eu precisei investir no computador novo. Depois vou contar qual o computador que eu peguei, que não era MacBook. Eu sou uma pessoa que gosto do Apple. Desde que eu veio da Rússia eu tinha lá iPhone 6, iPhone 5, então eu que trabalho com essa parte audiovisual, para mim Apple é muito importante. Eu sou defendedor, como que chama isso, da marca, que eu acho que é incrível o que eles estão fazendo.
Então acompanhe os próximos vídeos. Se você assistiu até aqui, está gostando de acompanhar essa história, essa aventura, se inscreva no canal, dá uma curtida, porque isso vai me incentivar para continuar. E também, se você tem algumas dúvidas durante essa história que está acontecendo, ou alguma coisa não ficou clara, claro, deixa nos comentários que eu vou responder nos próximos vídeos, tá bom? Então, até os próximos vídeos, próximos capítulos.